Fala aí, meus amigos, Davi Nunes aqui e vim compartilhar uma mensagem em tom de conselho para nós hoje. Quero conversar sobre viver em propósito para vencer vontades. Algo que, falando assim, parece óbvio, não é? Porque talvez conscientemente seja óbvio. Pensar sobre viver em propósito, deixar de lado vontades, é algo que parece que a gente nasce sabendo, entre aspas, né? Só que a questão é por que a gente não faz? Porque todos nós, em algum momento ou fase da vida, nos percebemos trocando aquilo que é essencial, aquilo que a gente tem consciência que é a vontade de Deus, por algo passageiro, banal, sabe? Trocando certo pelo duvidoso, o verdadeiro pelo pecaminoso. E quando a gente viu, a gente já fez, já se desperdiçamos e se dá conta de que não satisfaz a nossa alma. E aí vem a tristeza e tudo isso. E até é bom quando vem a tristeza, quando a gente se percebe não sendo aquilo que Deus quer de nós. Triste é quando a gente já nem se importa mais com isso. Porque se a gente se importa, é porque justamente o Espírito Santo está lá, batendo, e nos chamando a atenção. É justamente porque Ele está aqui nos orientando para aquilo que nós devemos ser. E a gente infelizmente não tem sido. Mas a questão é essa, sabe? A gente tem consciência de que devemos viver para o propósito. Uma vez que a gente teve esse encontro com Cristo, a gente teve essa noção de que é Ele quem define a realidade, que existe algo maior do que nós, algo pelo qual e para o qual a gente deve viver. Só que mesmo sabendo, parece que a gente não tem força, a gente acaba deixando de lado. E esse é um desafio, esse é um desafio da vida cristã. E aí, para ajudar a pensar sobre isso, eu quero compartilhar um trecho das Escrituras, um trecho da carta de Filipenses. Lá no capítulo 3 dela, a partir do versículo 7 apenas, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como um lixo para ganhar a Cristo. Esse trecho está num contexto maior, não é? Creio que conheçam a carta de Filipenses, que tem ênfase em alegria, e nesse capítulo aqui, nesse momento do capítulo aqui, uma das motivações para essa alegria é sobre a pessoa de Cristo Jesus, sabe? Sobre aquilo que Ele é e aquilo que Ele significa para nós, basicamente falando. E nesse momento, ele diz que considera tudo como perda, tudo como um lixo, ou esterco em algumas versões, diante de Cristo. É uma frase, uma expressão bem conhecida e que eu recentemente lendo, sabe, me peguei refletindo bastante e que me tocou profundamente, até pela fase que eu venho passando, de mais lições que eu venho aprendendo com Deus, porque a gente vai aprendendo lições constantemente, A vida é assim, a vida é um constante aprendizado. E quanto mais a gente lê na Bíblia, mais a gente lê a palavra de Deus, ela se renova e continua a nos ensinar. E eu esses dias foquei nesse trecho aqui, sabe? Versículo a partir do 7, como falei. Considero tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Eu acredito que aqui está um pouco daquilo que a gente pode usar como chave para nos ajudar a viver de fato em propósito e a deixar de lado vontades que não agregam e que acabam nos fazendo desperdiçar a nossa vida. E por que eu digo isso? Porque o autor aqui, Paulo, ele usa duas vezes essa expressão, duas que eu quero destacar, na verdade, que é nesse versículo 7 e depois no versículo 8. Nesse versículo 7, ele primeiro usa o considero tudo como perda. Ele usa isso em comparação com Cristo. Ele diz, considero tudo como perda, como lixo, como esterco, por causa de Cristo. Essa primeira consideração é como se fosse em tom de comparação, sabe? Vamos parar a pensar com um exemplo do dinheiro. Uma nota de R$100 obviamente vale mais do que uma nota de 5, correto? Então a gente considera, e obviamente consideramos certo a nota de 100 mais valiosa do que a nota de 5, por conta do seu valor, daquilo que é notável. E é isso que ele quer dizer aqui de início, porque ele até fala que considera
Tudo assim por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, né? Ele está aqui ressaltando, sabe, quem Cristo é. E quando a gente para lembrar quem é essa pessoa, sabe, de Cristo Jesus, o Messias, que veio aqui na Terra há mais de 2000 anos, quando a gente começa a pensar em quem esse Deus homem ele é obviamente e infinitamente mais valioso que qualquer outra coisa, né? Porque ele de início diz que considera tudo que ele achava lucro, né, ele considera como perda, mas não só tudo que ele considerava lucro, ele diz tudo depois. Ou seja, não só aquilo que ele achava bom, aquilo que diz respeito a mérito, não, porque esse é o contexto aqui em termos de ser um cumpridor da lei, não só isso, mas tudo, e tudo é tudo, sabe? A religiosidade, a não religiosidade, filosofia, tudo é lixo em comparação ao Filho de Deus. Porque Deus é esse que é a fonte de vida, é quem nos move, é quem nos motiva. E Jesus é o Filho dele, é a manifestação plena, é o Deus palpável que a gente pode tocar e abraçar. Cara, tem algo que se compara a isso? Não há algo que se compara a isso. Então diante dele tudo é lixo, tudo é perda. E esse é um dos pontos também. É não perder esse entendimento de quem Cristo é, seu valor. Ele é o bem melhor, o bem maior, nada se compara a ele. Vamos lembrar de quem ele significa, de quem ele é constantemente. O nosso Salvador, sabe? Deus entre nós, a nossa fonte de vida, sabe? O Deus vivo se relaciona com a gente. É andar consciente disso, sabe? Vamos lembrar de quem Cristo é, né? E como que tudo comparado a ele é considerável como lixo, perda. Mas ele não usa essa expressão só nesse sentido, porque depois ele diz, considero como lixo, versículo 8, para ganhar a Cristo. Agora olha que interessante, se na primeira, como eu falei, dá um tom de comparação óbvia, nesse segundo, o tom que eu vejo é um tom de percepção. E o que eu quero dizer com isso, de percepção? Quero dar um exemplo, talvez, de nós com a pessoa amada, né? Você menina com o teu amado, né, que Deus te deu, você homem com a tua amada que Deus te deu. Para pensar na pessoa, né? Eu mesmo posso usar meu exemplo, né, com a minha namorada que talvez esteja assistindo esse vídeo agora. Quando nós, né, no relacionamento à maneira de Deus, estamos com a pessoa, principalmente nos relacionando, né, com ela, e no meu caso, como falei, né, que estou namorando, mas namoro em uma maneira de Deus, visando o casamento. Quando eu olho para minha amada, eu devo ter noção de que eu devo a considerar a pessoa mais alta em minha vida abaixo de Deus. Ou seja, está no segundo patamar ali. Por quê? Porque o bom marido, né, um bom relacionamento à maneira de Deus, ele deve prezar, deve cuidar do seu cônjuge, da pessoa que Deus deu para ele cuidar. E quando eu a considero com o papel que ela, né, com o valor que ela tem para mim, eu me comporto assim. Se ela está em segundo lugar, né, no topo, né, na playlist da vida, para mim, isso vai me levar a comportar-me assim. No casamento, quando tiver talvez atolado com algum tipo de trabalho ou alguma coisa de estudo e de repente ela me liga falando que não tá bem, tá passando mal, e nesse momento tem que fazer uma escolha, de repente deixar de lado aquelas coisas ali. Eu vou ter que fazer isso. Nós devemos fazer isso. O bom marido deve fazer isso. Porque comparado, né, o meu estudo, o meu trabalho, comparado à pessoa que Deus me deu, ele está em terceiro plano, quarto plano. Entendem? É uma consideração agora em termos de percepção. Ou se eu quisesse voltar para o exemplo do dinheiro, né, como a gente falou, obviamente R$100 vale mais do que 5. Mas agora, o que é que eu posso considerar que vale esses R$100? Entende? Eu tenho aqui alguma coisa para te vender ou para comprar. O que é que eu posso ver e falar, cara, isso vale esses R$100? Só que quando a gente fala aqui da pessoa de Cristo, é um valor incomparável, porque não é sobre prata ou ouro, é o valor de sangue, é o valor da vida. A gente deve dar a ele a devida consideração, porque ao fazer essa devida consideração, nós nos comportamos, e nesse caso o comportamento que a gente recebe, porque
Porque, como falei, né, ele tá nesse contexto de falar também dos seus méritos. Ele considera tudo como um lixo diante de Cristo Jesus. Porque, de fato, não há justiça em nós, a gente sabe disso. A gente não é salvo por conta do que a gente fez ou deixou de fazer. Até porque nós somos pecadores, falhos. E diante do crivo de Deus, ninguém merecia eternidade com Ele. Todos mereceríamos o inferno. Mas Jesus, ele pagou o preço. Morreu a nossa morte para que a gente tivesse essa vida. Então, cara, se abster de si e ter essa consciência, sabe? Dar a ele o lugar que ele tem, né? Essa beleza paradoxal do evangelho, né? Dar a ele o lugar que ele já tem, a devida consideração. E, sabe, perder para ganhar a ele. Perder o teu esforço, perder o teu desejo para ganhar a ele, para apreciar a ele. Então aqui nesse segundo momento, cara, é degustar Cristo, sabe? Lembrar que esse Deus, ele é relacional, que agora o propósito da nossa vida é justamente aprender dele, né? Aprender desse Deus vivo e cada vez mais matar o meu eu para viver mais dele, matar mais de mim para viver mais dele, matar mais de mim para viver mais dele, entende? E tomar consciência de que esse é o nosso propósito, nos tornar cada vez mais parecidos com um filho maduro, sabe? Nos esvaziar de nossa podridão, nos esvaziar de nosso vazio, porque nós já somos vazios, mas é se esvaziar disso, para simplesmente deixarmos de ser para que Ele seja em nós e viver essa nova vida. E isso constantemente, para que a gente viva o nosso propósito, porque esse é o nosso propósito, é sobre aquilo que a gente vai se tornar, é sobre aquilo que a gente deve ser, né? Filhos de Deus de verdade. Então não deixa que a vontade que vem no momento, em fases, e não digo só vontades momentâneas, literalmente, sabe, de um instante, porque a gente às vezes associa só apenas a alguns tipos de pecados, mas às vezes vontades que podem ser feitas a longo prazo, mas que a gente tem consciência de que não são a vontade de Deus. A gente sabe que a gente não está fazendo rumo daquilo que a gente deveria ser, e acredito que você entende o que eu estou falando. Então ter essa consciência e falar, cara, eu não posso, eu quero deixar isso de lado, eu quero decidir morrer pra mim. Tudo é lixo comparado a Cristo Jesus, pelo valor que ele já tem e pelo papel que ele tem na minha vida. E isso a cada dia, meu amigo, a cada dia, minha amiga, a cada manhã, considerar Cristo o bem maior, porque ele é o bem maior e é aquilo de mais valioso que existe. Então, você pega nisso, sabe? Pega esse exemplo e viva aos pés de Jesus, considerando tudo como lixo. Faça questão de considerar, né? Não só pense da forma óbvia, tudo realmente é lixo comparado a Deus, mas considere, internalize isso, perceba isso. Na hora que vir vontades e tudo, olha para quem Cristo é e fala, eu não posso trocar isso, né? Eu não posso trocar essa nota de 5 por essa nota de valor incomparável. Eu não posso trocar essa nota de valor incomparável por essa nota que nada vale. Não posso fazer isso. Eu quero me apegar ao meu Senhor. Eu quero decidir não voltar atrás. Cada dia. Beleza? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que eu espero que de verdade possa os ajudar a viver em propósito para vencer as vontades e ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Ok? Essa é a mensagem, e dê um curtir aí, dê um like se você gostou. Abraços, até a próxima.